E temos aí momentos de tensão na América Latina e também na ONU. Olha, nos próximos minutos vai começar uma reunião no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estarão lá nações que nem fazem parte aí do Conselho Permanente de Segurança, ou seja, estarão todas as nações do mundo reunindo, discutindo aí a quebra da lei internacional feita pelos Estados Unidos ao invadir a Venezuela e sequestrar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos falar aqui. A lei internacional foi quebrada novamente pelos Estados Unidos da América, sem que, até o momento, tivesse nenhuma consequência. Eu vi muita gente de esquerda falando, mas a China e a Rússia não fizeram nada. Aí tem duas coisas. A primeira, a Rússia mandou armas para a Venezuela, mandou ali artilharia antiaérea, estava negociando de mandar alguns mísseis até hipersônicos para a Venezuela. O Maduro e o Putin chegou a declarar aí faz poucos meses que o Maduro é como um irmão para ele. Porém, essa artilharia antiaérea não foi utilizada. E tudo ali indica que teve uma traição de alto nível ali no governo da Venezuela. Chegou até a ter rumores, depois que o governo dos Estados Unidos publicou um vídeo do Maduro andando sorridente, falando Feliz Ano Novo para todo mundo que estava ali, os que o prenderam, uma foto dele fazendo joia assim. Chegou até a ter gente ali questionando, será que o Maduro não fez um acordo com os Estados Unidos, com a vice dele, com o exército, com todo mundo, para se entregar e depois fica um tempinho preso, depois ser solto? O que acontece muito normalmente nos Estados Unidos, que alguém bem poderoso faz um acordo, entrega lá o petróleo e fica com uma merrequinha, só que uma merrequinha de muitos trilhões de dólares ainda é muita grana. Será? Muita gente começou a questionar isso, só que não tem base nisso. Por quê? Porque a reação da vice-presidenta, agora presidenta da Venezuela, foi bem enérgica. Ela disse, já vou mostrar o vídeo dela traduzido aqui, ela disse que o único presidente é o Nicolás Maduro, e as Forças Armadas a reconheceram como presidenta interina, ou seja, enquanto Maduro não voltar. E eles dizem aí que o Maduro tem que voltar. Mais do que isso, lá na Venezuela, o Maduro está treinando já faz anos. O Hugo Chávez já treinava isso. Se você não sabe, o Hugo Chávez ele foi comandante do exército na Venezuela, militar. Então ele tinha a ideia e passou a implementar isso de treinar a população militarmente. Para quê? Para que se algum dia alguém invadisse a Venezuela, tivessem ali grupos armados que pudessem lutar contra o invasor, no caso contra os Estados Unidos. Porque em 2006, talvez você não saiba, o Hugo Chávez ele nacionalizou o petróleo da Venezuela, que tinha sido privatizado gratuitamente, praticamente, para as empresas estadunidenses nos anos 70 e 80. Então os Estados Unidos fizeram o que fizeram aí em todo mundo, que é colocar um governo amigo deles, dar um golpe, colocar um governo amigo deles, e esse governo entrega todas as riquezas do país. Quando ele nacionalizou, os Estados Unidos passaram a fazer sanções contra a Venezuela. As sanções pioraram muito em 2015. Aí, isso foi tudo para estrangular a economia da Venezuela, e isso tudo com, obviamente, todo o aparato da imprensa mundial demonizando o governo do Hugo Chávez e depois o governo do Maduro, e falando que toda a pobreza ali é culpa deles. Sendo que, vou te mostrar aqui um gráfico normal, você vê que a economia da Venezuela, aqui em vermelho, ficou estagnada por mais de 30 anos e caiu muito no final dos anos 90. Quando o Hugo Chávez assumiu, o que aconteceu? O PIB per capita da Venezuela disparou. Aí os Estados Unidos começaram a impor sanções. A Venezuela, quando ele nacionalizou o petróleo, tiveram um problema e começou a crescer novamente. Aí o Hugo Chávez morreu em circunstâncias bem estranhas. E aí colocaram sanções totais à Venezuela. Aí o PIB da Venezuela caiu a um patamar de 100 anos antes. Você vê, inclusive, como na história, 10 anos é pouquinho, né? 10 anos de governo é pouquinho aqui no gráfico. Olha quantos anos de estagnação. Aqui está comparando com o PIB da Polônia, que era bem parecido e que cresceu. A Polônia cresceu também por ter aí o seu país que mais recebeu investimentos da União Europeia disparado. 3 vezes mais do que o segundo país da União Europeia que recebeu investimentos. Tá, aí você vê, as sanções funcionam. Como não conseguiram tomar o petróleo pela via normal, foram agora pela outra via. E na Venezuela já começaram aí grupos armados aparecendo. Nisso, eu já vou te mostrar aí os grupos armados treinados pelo Maduro. Nisso, no Brasil, o que aconteceu? O senhor Nicolas Ferreira, deputado aí mais famoso, fez vários posts pedindo a prisão do Lula, pedindo que o Trump sequestre o Lula. O primeiro que se tornou mais famoso foi esse aqui, em que ele diz, "Ô Deus", ele pegou uma foto que tinha sido divulgada, uma foto fake, que tinha sido divulgada de alguém prendendo o Maduro, trocou a cara do Maduro pela cara do Lula e falou, "Ô Deus, prendam o Lula". Só que depois ele fez inúmeros posts. O advogado do Felipe Martins, se você está assistindo aqui o Plantão Brasil nos últimos dias, viu que eu dei muita risada desse senhor aqui, porque foi ele quem causou a prisão do próprio cliente.
o nazista Felipe Martins, melhor amigo do Eduardo, do Carlos e do Flávio Bolsonaro. Ele é o melhor amigo da família Bolsonaro. Aí o advogado falou, alguém avisa o Trump que Brasília fica a apenas 3.000 quilômetros de Caracas. Tem um cara aqui que chama Maduro de companheiro e adoraria dividir hospedagem com ele. Fica a dica. Estão pedindo. Aí esse lixo aqui, que é o carioca do Pânico, que o Bolsonaro mandava lá para chincalhar com a imprensa, a única coisa ali do Bolsonaro que eu falava, olha só que bom, porque a imprensa merece, é quando ele achincalhava com os repórteres da Globo. Porque eu lembro esses repórteres fazendo todo tipo de cobertura mal feita ali contra a Dilma, com mentiras e mentiras. Chegava a tirar foto dela no telefone, isso no pré-golpe, a Dilma brava no telefone, falando que a Dilma tinha crises de histeria e usava aquilo bem machismo, dizendo que ela era uma mulher louca e tudo mais. Falavam mal até da roupa da Dilma. Lembra da Miriam Leitão, lembra da Vera Magalhães, lembra dessas jornalistas que se dizem feministas da Rede Globo, que falavam do jeito de andar, da roupa da Dilma e tudo mais. E aí quando deram um golpe nela e conseguiram a prisão do Lula, né, e comemoraram muito isso, e chegou o Bolsonaro, ele passou a humilhar esses repórteres. Eu falava, merecem comer o pão que o diabo amassou na mão do Bolsonaro. Aí esse carioca, ele fez o quê? Ele fez, aí Trump, tem uma galera boa pra você pegar aqui, não quer dar uma esticada pra cá não? Ou seja, esse pessoal tá incentivando o Trump para que ele dê um golpe também no Brasil. Aí você vê, eu vi um influenciador bem famoso de viagens falando, olha, isso tem brasileiro reclamando do que aconteceu na Venezuela, mas os venezuelanos estão comemorando. Que algumas pessoas comemorando, vai ter em qualquer lugar do mundo que se sequestra um presidente. No Brasil ia ter Bolsonaro comemorando. No dia 8 de janeiro eles estavam lá, primeiro invadiram lá, quebraram tudo, depois estavam comemorando, era uma festa danada, sentavam na cadeira do Alexandre de Moraes, aquilo era comemoração, achando que tinham dado golpe. Então, qualquer lugar do mundo que aconteça um golpe, vai ter gente comemorando. Aí, no Brasil, você vê aí quem são os vira-latas, que pensam, pô, eu prefiro viver numa ditadura em que o ditador do meu país é o Trump, ele manda no meu país, para saquear todas as riquezas, do que ter um governo aí que seja bom para as pessoas mais pobres, que é o governo Lula. Eu prefiro isso. Fala, que coisa, hein? Que lixos que são. Só que no Brasil é crime você incitar a nação estrangeira a invadir o país. Então o Nicolas já foi aí denunciado ao Ministério Público Federal e na denúncia já é pedida aí a prisão do Nicolas. Claro que depende aí do Procurador-Geral da República. Eu falo, se eu fosse deputado, eu já faria a petição direto ao Alexandre de Moraes, porque deputado pode entrar direto no Supremo Tribunal Federal. Eu não sou. Então o que eu posso fazer? Eu falo com um amigo Léo Bastos, ele já tem experiência nisso, e ele faz a denúncia no Ministério Público e geralmente em menos de 24 horas já chega na mesa do Gonê, que é o Procurador-Geral da República. É o máximo que posso fazer. Se um dia deputado for, tenha certeza que não só nesse caso, mas em outros, eu vou falar diretamente vou acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal e mostrar o documento. Eu estou pedindo a prisão de fulano aí por crime contra a pátria. Mas no Brasil é assim. Então tá aí, o Nicolas está enfrentando, está sendo cancelado. Até algumas pessoas aí que se dizem ali moderadas passaram a comemorar o que aconteceu lá, mas passaram a condenar o Nicolas, falando, ó, peraí, uma coisa é a Venezuela, que é um ditador, não sei o quê, que é a versão aí de toda a imprensa. Outra coisa é o Brasil, que é uma democracia. Pois bem, vi jornalistas aí na imprensa criticando o Lula. O governo Lula queria que tivesse uma reunião da ONU, já emergencial, já no sábado, ainda sábado de manhã. A Rússia, que é o maior aliado da Venezuela e do Maduro, foi quem pediu para a reunião ser só agora na segunda-feira. Provavelmente a Rússia queria saber tudo o que aconteceu para já ir para a reunião preparada. Muita gente cobrou, a Rússia não fez nada. Eu já falei aqui que a Rússia fez muita coisa. Muita gente está cobrando da China. Olha, a China, é doutrina dos chineses, eles não se metem em assuntos que não é da China, que não são da China. Eles não querem ser os líderes do mundo. A gente está acostumado com um mundo em que tem lá os Estados Unidos como líder nas últimas décadas e eles interferem no mundo inteiro. Eles invadem o Vietnã, invadem Laos, invadem países aí de todo o globo, porque eles se colocam ali, a política imperialista deles sobre o mundo inteiro é eles se colocarem como a polícia do mundo. A China não tem essa pretensão de jeito nenhum. A China é assim, olha, nós fazemos negócios. Vocês têm problema entre vocês? Pô, a gente quer que a lei internacional seja cumprida e a gente vai cobrar isso nos órgãos internacionais. A gente tem a nossa estratégia aqui de negócios, desdolarização é uma delas, mas a gente não vai sair defendendo o país alheio, fazendo isso. Se um país quiser um acordo militar e for bom para os dois lados, a gente fornece armas,